Existem pessoas que você evita sem entender exatamente o motivo. Não é antipatia, nem grosseria. É algo mais sutil que acontece depois que você passa tempo com elas. Você sai de um almoço, de uma reunião, de uma conversa qualquer e sente um cansaço estranho. Não é físico. É como se alguém tivesse sugado algo de você. Sua energia mental está no zero e você só quer ficar em silêncio. A primeira reação é se culpar. Sou antissocial. Sou estranho. Tem algo errado comigo, mas não é sobre você. É sobre o tipo de interação que acabou de acontecer. Schopenhauer observava que a maioria das pessoas se relaciona como porcos espinhos no inverno. Querem se aquecer mutuamente, mas os espinhos machucam. Então ficam nessa dança. Perto demais dói, longe demais congela. Mas o problema não é a distância. É o que acontece quando você se aproxima. Algumas interações drenam energia como um ralo aberto, e você nem percebe até estar completamente vazio. Pense naquela pessoa que transforma toda a conversa em monólogo sobre si mesma, ou aquela que só fala de problemas, mas rejeita qualquer solução, ou aquela que te faz sentir que precisa atuar, impressionar, estar sempre ligado. Essas interações têm algo em comum. Elas consomem sem devolver nada. São trocas de energia desequilibradas. Você oferece atenção, empatia, presença, e recebe de volta o quê? Mais demanda. A sensação depois não é de satisfação, é de peso. Como se você tivesse carregado uma mochila cheia de pedras e esquecido de tirá-la. E aí vem a pergunta que muda tudo. Por que eu me sinto sozinho mesmo rodeado de gente? Porque estar junto não garante conexão. Na verdade, pode ser o contrário. Pode ser a solidão mais intensa que existe, aquela que acontece no meio da multidão. Quando você está lá, presente fisicamente, mas completamente ausente de si mesmo. E o pior, você começa a associar pessoas com cansaço. Não é que você evita conexão. Você evita a exaustão que aprendeu a esperar depois dela. E isso muda tudo sobre como você se relaciona com o mundo. Seu cérebro funciona com um limite de energia. Isso não é uma metáfora, é neurociência. Cada interação social é uma troca desse limite. Quando você conversa com alguém, seu cérebro faz dezenas de cálculos ao mesmo tempo. Interpreta tom de voz, lê expressões faciais pequenas, prevê intenções, controla suas próprias respostas emocionais, escolhe palavras, observa o ambiente. Tudo isso consome glicose no cérebro, e algumas interações consomem muito mais que outras. Por quê? Porque exigem esforço emocional diferente. Vamos analisar. Existem dois tipos básicos de interação, as que fluem e as que forçam. Nas que fluem, há uma troca natural. Você fala, a pessoa escuta. A pessoa fala, você escuta. Há pausas confortáveis, silêncios que não pesam, troca verdadeira de pontos de vista. Essas interações podem ser longas, mas não drenam energia. Por quê? Porque o esforço é dividido. É como remar um barco a dois, cada um puxa um remo. O barco avança, ninguém sai morto de cansaço. Agora as interações que forçam. Você fala, mas a pessoa só está esperando a vez dela. Não há escuta, há pausa estratégica. Você compartilha algo pessoal. Recebe de volta um comentário superficial ou uma comparação que diminui sua experiência. Ou pior, você se vê fazendo todo o trabalho emocional, controlando o humor da outra pessoa, evitando assuntos que a irritam, validando constantemente, preenchendo silêncios desconfortáveis com atuação social. Schopenhauer dizia que a vida oscila entre dor e tédio, e ele estava certo sobre as relações também. Algumas pessoas te colocam em dor constante, drama, demanda, conflito. Outras te mergulham em tédio existencial, conversas vazias, repetição, superficialidade. Mas tem mais. Seu cérebro tem algo chamado sistema de neurônios espelho. Ele te faz sentir o que o outro está sentindo. Não é escolha, é automático. Se a pessoa está ansiosa, você absorve a ansiedade. Se está emocionalmente instável, você fica em alerta constante. E aqui está o problema real. Você não evita pessoas. Você evita passar horas compensando o desequilíbrio emocional de alguém. Evita ser o regulador emocional não pago de relações assimétricas. Depois de 3 horas assim,
você volta para casa exausto, não porque socializar cansa, mas porque você passou 3 horas trabalhando dobrado num barco onde só você estava remando. E seu cérebro sabe disso, mesmo que você ainda não tenha colocado em palavras. Vamos fazer algo prático agora. Algo que você pode aplicar hoje, na próxima conversa que tiver. Chama-se teste da reciprocidade em tempo real. Funciona assim. Durante uma conversa, conte mentalmente quantas vezes você fez uma pergunta verdadeira sobre a outra pessoa e quantas vezes a outra pessoa fez o mesmo por você. Não estou falando de perguntas de rotina. Como você está? Não conta. Estou falando de curiosidade real, interesse genuíno em entender a experiência da outra pessoa. Perguntas que surgem do que foi dito, não de um roteiro social automático. Faça isso por 20 minutos de conversa. Se a contagem for 7 para você, 0 para a outra pessoa, você acabou de identificar uma interação que drena energia e agora sabe por que estava cansado depois, mas tem uma segunda camada. Observe o que acontece quando você compartilha algo pessoal. A resposta valida sua experiência ou a diminui? A pessoa faz um acompanhamento ou muda de assunto rapidamente? Exemplo concreto. Você diz, estou exausto com trabalho. Resposta A. Todo mundo está. É normal. Resposta B. O que especificamente está te esgotando? Uma fecha a porta, outra abre espaço. Se você recebe sempre respostas tipo A, seu cérebro registra. Não há espaço seguro aqui para ser autêntico. E aí você começa a atuar. A usar uma máscara social. E atuar o tempo todo é cansativo. Schopenhauer percebia que a maioria das pessoas não quer conhecer você, quer reconhecer em você algo que confirme o que já pensam. Não há descoberta, há projeção. E ser tela de projeção de alguém cansa porque você desaparece no processo. Então aqui está a sua primeira ferramenta. Identifique o desequilíbrio em tempo real. Não para confrontar a pessoa, mas para você entender o que está acontecendo. Quando você nomeia o padrão, ele perde poder sobre você. E aí vem a segunda parte, mais difícil: estabelecer pequenos limites durante a conversa. Não precisa ser dramático. Pode ser simples. Pessoa está dominando a conversa. Você interrompe gentilmente. Interessante. Isso me lembra algo que vivi. Posso compartilhar? Se ela te deixa falar, há esperança. Se ela atropela novamente, você tem sua resposta. Alguém está despejando problemas, mas rejeitando soluções? Você pergunta diretamente, você quer que eu te escute ou quer que eu te ajude a pensar em saídas? Isso ajusta a expectativa e te tira da posição de lixeira emocional. O objetivo não é ser frio, é ser honesto, é sair do piloto automático social e escolher conscientemente onde você coloca sua energia, porque sua energia não é infinita. E onde você a gasta, determina quem você se torna. Mas vamos ser realistas. Você já sabe que certas pessoas te drenam, e ainda assim continua aceitando convites, continua respondendo mensagens, continua nessa dança cansativa. Por quê? Porque há algo mais profundo acontecendo, algo que ninguém fala, mas todo mundo sente: a culpa social, o medo de ser visto como egoísta, frio, arrogante. Nossa cultura tem uma história poderosa. Pessoas que cuidam da própria energia são egoístas. Pessoas boas se sacrificam, se doam, estão sempre disponíveis. E se você não está, há algo errado com você. Essa história é uma armadilha sofisticada, porque ela transforma a autopreservação em defeito moral. E aí você fica preso. Ou se esgota mantendo relações tóxicas, ou se sente culpado por estabelecer limites. Pense na última vez que você recusou um convite social. Você disse, não posso ou não quero? Provavelmente o primeiro, porque não posso é socialmente aceitável. Implica uma restrição externa, mas não quero é honesto. E honestidade assusta. Schopenhauer entendia que a compaixão verdadeira não é se anular pelo outro, é reconhecer o sofrimento do outro sem se afogar nele. Você não ajuda ninguém se afundando junto. Mas essa diferença é sutil demais para a maioria das pessoas. E tem outro obstáculo: o medo do vazio. Sim, certas pessoas drenam, mas pelo menos preenchem o tempo. Pelo menos criam a ilusão de conexão.
E você tem medo do que acontece se cortar essas relações. Vai ficar sozinho? Aqui está a verdade que ninguém quer ouvir. Temporariamente, talvez sim. Você pode passar por um período de menos interações sociais, menos eventos, menos conversas, e isso vai parecer estranho, até assustador. Mas há uma diferença clara entre solidão e solitude. Solidão é a ausência dolorosa de conexão. Solitude é presença tranquila consigo mesmo. E você não descobre a segunda enquanto está se afogando na primeira disfarçada de vida social. Cortar relações que drenam não cria vazio. Revela o vazio que já estava lá, apenas escondido por uma agenda cheia. E sim, olhar para esse vazio é desconfortável, mas é também libertador. Porque quando você para de preencher seu tempo com interações que te esgotam, algo interessante acontece. Você começa a perceber o tipo de conexão que realmente te alimenta. E aí, você para de aceitar qualquer coisa e começa a escolher. Deixa eu te dar um modelo que você pode começar a usar ainda hoje. Não é teoria, é aplicação direta. Primeiro exercício: auditoria energética semanal. Pega um caderno ou abre as notas do celular e faz uma lista de todas as interações sociais que você teve na última semana. Desde o almoço com colega até aquela ligação de 1 hora com um parente distante. Ao lado de cada interação, coloca um símbolo simples, parêntese mais fechado. Se você saiu energizado, parêntese igual fechado. Se ficou neutro, parêntese menos fechado. Se saiu drenado. Não pense muito. Vá pela primeira impressão. Seu corpo sabe a resposta antes da sua mente racionalizar. Agora observe o padrão. Quantos parêntese menos fechado você tem? Se for mais de 50%, você está vivendo numa situação insustentável. Sua vida social está te consumindo, não te alimentando, e isso precisa mudar. Segundo exercício: teste do sinal vermelho. Da próxima vez que alguém te chamar para algo, antes de responder automaticamente sim, faça 3 perguntas. 1. Eu realmente quero ir ou estou indo por obrigação social? 2. Como eu vou me sentir durante? 3. Como eu provavelmente vou me sentir depois? Se as respostas forem obrigação, desconfortável, exausto, você diz não. Simples assim. Não precisa de justificativa elaborada. Não vai dar dessa vez, é uma frase completa. E aqui vem a parte que mais assusta as pessoas: começar a aplicar o princípio da reciprocidade. Se alguém nunca te procura, a não ser quando precisa de algo, você para de estar disponível o tempo todo. Não é vingança, não é joguinho, é correspondência energética. Você investe onde há retorno. Você nutre relações que te nutrem de volta. E você deixa morrer naturalmente aquelas que só existem às suas custas. Terceiro exercício, o mais avançado: aprenda a terminar conversas. Sim, literalmente interromper e sair. Preciso ir é tudo que você precisa dizer. Sem explicações dramáticas, sem pedidos de desculpa excessivos. Imagine, você está numa conversa que já virou monólogo da outra pessoa há 20 minutos. Você tenta mudar o rumo, não funciona. Tenta inserir suas próprias experiências. É atropelado. Use a ferramenta. Foi bom conversar, mas preciso ir agora. Vai parecer abrupto? Talvez. A pessoa vai ficar ofendida? Possivelmente. Mas aqui está a pergunta real. O desconforto de 5 segundos dizendo não vale menos que 3 horas de esgotamento. Schopenhauer falava que a felicidade é a ausência de dor, não presença de prazer constante. Aplicando isso às relações, você não precisa de interações extraordinárias o tempo todo. Você precisa eliminar as interações que te causam dor disfarçada de normalidade social. E a última camada: crie espaços de solitude intencional. Não é isolamento, é tempo estruturado sozinho. 1 hora por dia sem tela, sem interação, sem atuação. Apenas você com seus pensamentos. Parece simples? É, mas a maioria das pessoas não aguenta 15 minutos disso, porque enfrentar o silêncio interno é enfrentar tudo que você vem evitando através do barulho social constante. Mas quando você pratica, algo muda. Você para de ter medo de estar só. E quando você não tem medo de estar só, você finalmente tem poder de escolher com quem estar. E essa é a liberdade que transforma tudo. Aqui está o que ninguém te conta.
Do outro lado de dizer não para relações que drenam, não existe vazio, existe espaço. Espaço mental para pensar seus próprios pensamentos. Espaço emocional para sentir suas próprias emoções sem estar regulando as de todo mundo. Espaço físico para simplesmente existir sem atuar. E nesse espaço, algo raro acontece. Você começa a se reconhecer. Percebe preferências que tinha esquecido, interesses que tinha abandonado, energia que achava que tinha perdido, mas estava apenas sendo drenada. A transformação não é dramática. Não é como acordar num dia diferente. É sutil. Você percebe que aquele peso constante no peito aliviou, que você não está mais exausto o tempo todo, que tem energia para coisas que importam. E as pessoas ao seu redor vão notar. Algumas vão estranhar. As que se beneficiavam do seu esgotamento vão te acusar de mudado, distante, frio. Deixe que elas pensem isso. Você não deve explicação sobre proteger sua própria energia. Outras pessoas, as certas, vão se aproximar, porque você finalmente tem espaço interno para conexões reais. E conexões reais não acontecem quando você está operando no vazio. Elas exigem que você esteja presente, inteiro, não drenado. Schopenhauer percebia que a maioria das pessoas vive em desespero silencioso, buscando nos outros algo que só pode vir de dentro. E quando você para de drenar a si mesmo em relações vazias, você finalmente pode construir esse algo internamente. Não é egoísmo, é cuidado pessoal. Você gerencia seu ecossistema interno com a mesma seriedade que gerencia qualquer recurso limitado, porque sua energia é limitada, sua atenção é limitada, seu tempo é limitado, e onde você coloca esses recursos determina a qualidade da sua vida. Não no futuro distante, agora, hoje. Nessa conversa que você vai ter daqui a pouco. Nesse convite que vai receber amanhã. A vida que você quer não está do outro lado de mais interações sociais. Pode estar do outro lado de menos. Menos obrigações para atuar. Menos conversas vazias. Menos tempo com pessoas que drenam o que você tem de mais valioso. E mais tempo com quem retribui. Mais espaço para si mesmo. Mais presença nas poucas relações que realmente importam. Porque no final, não é sobre quantidade de conexões, é sobre qualidade de presença. E você não consegue estar presente quando está vazio. Você não consegue se conectar quando está esgotado. Então, o primeiro passo para conexões reais é parar de se drenar em conexões falsas. É uma escolha que você faz toda vez que seu telefone toca, toda vez que recebe um convite, toda vez que alguém começa a transformar você em plateia cativa dos próprios dramas. Você pode continuar dizendo sim por medo, por culpa, por hábito. Ou pode começar a dizer não por amor próprio, por lucidez, por necessidade vital. A diferença entre essas duas vidas é enorme. E a escolha é sua. Sempre foi. Se isso ressoou com você, deixe um comentário abaixo sobre qual foi seu maior aprendizado sobre como relações desequilibradas drenam sua energia. E se você está pronto para continuar expandindo sua mente, curta e se inscreva para não perder o que está por vir. Vejo você no próximo vídeo.